Esta é a Arábia Saudita, o 13º maior país do mundo em termos de área, com aproximadamente 40 milhões de pessoas residindo nele. E esses 40 milhões de pessoas vivem em um padrão estranho que não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Mais de 80% da população da Arábia Saudita reside nessas duas linhas coloridas. Há uma linha azul que cobre toda a costa oeste da Arábia Saudita, bem ao lado do Mar Vermelho. E então do outro lado, há uma linha amarela que começa no Golfo Pérsico e se estende até a costa oeste, passando pelo centro da Arábia Saudita. Exceto por essas duas áreas coloridas, quase toda a Arábia Saudita está completamente vazia. Na verdade, na linha amarela, as pessoas se estabeleceram apenas há alguns anos, o que significa que 90% da Arábia Saudita ficou vazia por milhares de anos. Agora, qual é o motivo por trás desse padrão populacional na Arábia Saudita? Vamos descobrir a resposta a esta pergunta neste vídeo. Para entender tudo isso, primeiro precisamos compreender a história e a geografia da Arábia Saudita. Se falarmos sobre a geografia da Arábia Saudita, sua área é muito vasta, tão vasta que quase um quarto da Europa poderia caber nela. Apesar de ter uma população de cerca de 40 milhões, uma parte significativa da Arábia Saudita permanece desabitada. Além disso, essa cifra de 40 milhões foi adicionada à população da Arábia Saudita apenas alguns anos atrás. Se olharmos para os dados, na década de 1970, a população da Arábia Saudita era de apenas 6,1 milhões, e hoje, em 2023, ela atingiu aproximadamente 40 milhões. Isso significa que, nos últimos 50 anos, quase 33 milhões de pessoas foram adicionadas à população da Arábia Saudita. O que aconteceu nestes 50 anos? E por que a população da Arábia Saudita era tão baixa antes de 1970? A maior razão para isso é a geografia áspera da Arábia Saudita. Agora, se você olhar o mapa da Arábia Saudita, verá vastos desertos em todas as direções. Por exemplo, no lado norte, há o deserto de Al-Nafuda ao longo das fronteiras da Jordânia e do Iraque. Da mesma forma, no lado sul da Arábia Saudita, há um vasto e traiçoeiro deserto conhecido como Rub al-Khali em árabe ou o Quarto Vazio em inglês. Se você olhar para a Arábia Saudita no Google Maps, entenderá por que esta área é chamada de o Quarto Vazio. Nesta área inteira, você não verá estradas, linhas ferroviárias, casas ou qualquer outra coisa. Este deserto experimenta dunas de areia tão grandes e perigosas que não são encontradas em nenhum outro lugar de toda a Terra. E no verão, a temperatura aqui chega até 55 graus, enquanto, por outro lado, no inverno, fica tão frio que a temperatura cai para -7. Devido a este deserto, o comércio na Arábia Central, do norte e do sul sempre foi muito difícil, mesmo que estes países sejam vizinhos e compartilhem fronteiras entre si. Mesmo se olharmos para Omã, ela parece completamente isolada porque há um mar ao norte e um deserto perigoso ao sul. Antes do século XX, ninguém sequer pensava em atravessar este deserto. Em 1931, pela primeira vez, um explorador britânico, Mark Evans, cruzou este deserto em 60 dias com alguns árabes locais. E em 2018, pela primeira vez, uma rodovia foi construída ligando Omã à Arábia Saudita. Antes disso, se você tivesse que ir da Arábia Saudita para Omã sem viajar de avião, teria que dirigir através dos Emirados Árabes Unidos por 18 horas. Portanto, este deserto é uma das razões para a geografia áspera da Arábia Saudita. Outro fato interessante é que a Arábia Saudita é o maior país do mundo sem rios permanentes. E não apenas a Arábia Saudita, mas também o Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait não têm rios. Da mesma forma, nesta região árabe inteira, apenas a costa oeste da Arábia Saudita e do Iêmen recebem a maior parte das chuvas. Isso também é uma razão pela qual a população do Iêmen é muito maior do que a de Omã, Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo. E é devido a este padrão populacional que a guerra civil no Iêmen representa uma grande ameaça para a Arábia Saudita, porque entre Omã e o Iêmen está o deserto de Rub al-Khali, onde ninguém vai. Enquanto as áreas mais densamente povoadas da Arábia Saudita estão bem ao lado das cidades mais populosas do Iêmen. Portanto, os rebeldes Houthis frequentemente ameaçam a Arábia Saudita com ataques de mísseis. Agora, aqui está uma coisa muito interessante. Todas as principais cidades da Arábia Saudita, como Meca, Medina, Jeddah, Riad e Dammam, estão localizadas fora deste círculo de alta população. As localizações de Meca, Medina e Jeddah têm razões históricas e estratégicas que remontam a milhares de anos. Se você observar Jeddah e Meca, ambas estão bastante próximas uma da outra, e ambas estão equidistantes do Mar Mediterrâneo, do Golfo de Aden, do
do Golfo Pérsico e do Quarto Vazio. E o significado dessa localização estratégica era que, por milhares de anos, era impossível para as caravanas comerciais provenientes da Índia, Irã, África Oriental e Egito evitarem essas duas cidades, porque, antes da construção de navios a vapor e do Canal de Suez, todo o comércio terrestre e marítimo do Egito para a Índia usava esta rota, passando por Meca, Medina e Jeddah. Esta é a razão pela qual essas três cidades se tornaram o ponto focal econômico do mundo árabe. Agora, se ampliarmos um pouco mais o mapa, podemos ver que ao norte de Meca há uma área montanhosa, e se avançarmos um pouco para o nordeste, encontraremos Taif. Taif é uma cidade bonita cercada por vegetação, e o clima é fresco. Nos tempos antigos, líderes proeminentes e pessoas ricas da tribo Quraysh costumavam passar seus verões bem aqui. Este era um local de férias para eles. No entanto, além de Taif, todo o caminho até o Golfo Pérsico, você verá um deserto completamente plano. Para destacar toda esta área, a marcamos em amarelo. Há quase nenhuma chuva em toda esta área, e é por isso que ela permaneceu em grande parte desabitada por séculos, exceto por algumas áreas ao redor de Riad onde existiam alguns assentamentos árabes. Este padrão continuou até o início do século XX. Em 1900, a população da Arábia Saudita era de 2,5 milhões, e 99% dessa população residia ao longo da costa oeste, dentro desta linha azul. No entanto, nos próximos 30 anos, algumas mudanças ocorreram que levaram a uma mudança nesse padrão populacional. A existência da linha amarela começou em 1932, quando a família Al Saud, sediada em Riad, assumiu o controle da Arábia Saudita e declarou Riad como sua capital. A decisão de declarar Riad como a capital não foi apenas porque a família Al Saud tinha laços com Riad, pelo contrário, eles não tinham outra opção viável. Meca e Medina não poderiam ser feitas capitais porque não muçulmanos não tinham permissão para entrar nessas cidades. Além disso, como a capital recebe delegados estrangeiros, embaixadores e chefes de Estado de todo o mundo, manter relações diplomáticas internacionais seria extremamente difícil para a Arábia Saudita se a capital estivesse localizada em Meca ou Medina. Por isso, Riad foi escolhida como capital e, em seguida, em 1938, foram descobertas reservas substanciais de petróleo perto de Riad, mudando o destino da Arábia Saudita. Na década de 1970, a Arábia Saudita estava atendendo 15% do suprimento mundial de petróleo. Bilhões de dólares estavam fluindo e novas cidades estavam sendo desenvolvidas ao redor desses campos de petróleo. A cidade de Dammam, localizada na costa leste da Arábia Saudita, onde apenas algumas centenas de pessoas viviam antes da década de 1920, agora se tornará o centro da indústria do petróleo. Na data de hoje, Dammam se transformou em uma cidade metropolitana de última geração onde cerca de 2 milhões de pessoas residem, e todo esse desenvolvimento ocorreu nos últimos 40 a 50 anos. Após a década de 1970, o dinheiro começou a entrar na Arábia Saudita como água. A Arábia Saudita estava se tornando o maior estado de bem-estar do mundo, onde não havia imposto sobre nenhum residente, e tudo, desde educação até água, eletricidade, alimentos, gasolina e até mesmo moradia, tudo era responsabilidade do governo. O governo saudita tinha muito dinheiro entrando, e como a população era baixa, eles estavam gastando generosamente em seu povo. No entanto, surgiu um problema quando a economia em crescimento criou demanda por empregos. Mas, por outro lado, os cidadãos sauditas estavam recebendo tantas facilidades que não estavam mais interessados em empregos, e para preencher essa lacuna, milhares de trabalhadores muçulmanos foram trazidos da Índia, Paquistão, Bangladesh, Afeganistão, Indonésia e Egito. Esses trabalhadores foram trazidos para a Arábia Saudita empregados na construção, transporte e na indústria de serviços. E nos próximos 30 anos, a economia e a população da Arábia Saudita literalmente explodiram. Riad e Jeddah, uma vez cidades pequenas e modestas, agora se transformaram em cidades metropolitanas onde um total de 150 milhões de pessoas agora residem. Agora, 85% da população da Arábia Saudita vive em cidades. E esta é a razão para o padrão populacional da Arábia Saudita, onde a maioria da população reside na linha azul natural e no padrão da linha amarela artificialmente criada. Mas este padrão populacional está agora criando muitos problemas para a Arábia Saudita. Lembre-se de que as cidades prósperas ao longo desta linha amarela foram estabelecidas com bilhões de dólares gastos há 30 a 40 anos, e seu problema mais significativo é o abastecimento de água, porque quase não há chuva nesta área. Para resolver este problema, na década de 1980, a Saudi Aramco começou a procurar água subterrânea em toda esta área, e eles foram bem-sucedidos em encontrá-la.
O governo saudita então construiu aquíferos artificiais sobre essas reservas de água. No entanto, devido à falta de chuva e ao aumento do consumo, esses grandes reservatórios de água começaram a secar. Agora, outro problema da Arábia Saudita é que apenas 0,5% de toda a sua terra é adequada para cultivo, e os restantes 99,5% da terra não podem ser usados para qualquer cultivo. Portanto, a maioria dos alimentos na Arábia Saudita é importada do exterior. Para lidar com isso, o governo saudita forneceu pesados subsídios aos agricultores e garantiu um fornecimento artificial de água para que pudessem criar terras agrícolas artificiais. O objetivo era reduzir a necessidade da Arábia Saudita de importar alimentos. Isso, até certo ponto, foi alcançado, mas não era sustentável porque toda essa água vinha de aquíferos artificialmente criados. Como resultado, até 2010, 80% da água desses aquíferos havia sido esgotada, e os cientistas começaram a prever que até 2030, todo o abastecimento de água estaria completamente esgotado. Após isso, a Arábia Saudita interrompeu o trabalho nesse projeto e proibiu o cultivo de culturas intensivas em água, como o arroz. Para resolver esse problema de água, o governo saudita instalou agora usinas de dessalinização no Golfo Pérsico ao longo do mar. Essas usinas limpam a água salgada do mar e a fornecem para Riad, Dammam e outras cidades. Da mesma forma, foram instaladas 12 usinas de dessalinização na costa oeste para fornecer água limpa às cidades próximas a toda essa costa. Sem dúvida, isso é uma proeza incrível, mas depende muito das receitas de petróleo da Arábia Saudita, pois operar essas usinas de dessalinização requer uma quantidade significativa de dinheiro. Portanto, o rei Mohammed bin Salman agora tem como objetivo diversificar rapidamente a economia da Arábia Saudita longe do petróleo, já que o mundo está caminhando para o transporte elétrico, e uma vez que essa transformação seja alcançada, isso representará desafios significativos para os países produtores de petróleo. Há uma lição para nós em todo este vídeo. Se a liderança for sincera, até um deserto pode ser transformado em um jardim. A forma como os líderes sauditas transformaram Riad e outras cidades, proporcionando facilidades ao seu povo, é verdadeiramente incrível. Todo o continente americano é abençoado com abundantes recursos naturais, a melhor geografia e terrenos que vão desde neve até desertos. No entanto, a pobreza e a fome persistem, talvez porque faltemos de uma liderança sincera. Vamos rezar para que também encontremos uma liderança visionária. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal porque realmente precisamos do seu apoio. Nos vemos no próximo vídeo com outro tópico interessante. Cuide-se!